Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz de Cristo para todos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de falar sobre uma pandemia preocupante que não é a pandemia do coronavírus. Se trata da pandemia do medo, da tristeza e da ansiedade. Nós devemos impedi-las, meus queridos, transmitindo amor, esperança e fé. Mesmo estando distante fisicamente, como estamos no momento, não deixe de demonstrar carinho, atenção, mande mensagens, sabe? Se puderem, liguem para as pessoas. Não podemos estar muito próximos, é verdade, não podemos no momento, mas podemos expressar amor, podemos expressar carinho, né? E afeto e consideração. Atributos esses, irmãos, que são os verdadeiros atributos do cristão, não é isso? E lembre-se que Deus é sempre e será o nosso refúgio e fortaleza. Lá em 1 Pedro 5,7 diz: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. E é essa confiança que devemos prosseguir, né? É nessa certeza que devemos permanecer. Amém? Agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós falaremos sobre a ansiedade e a depressão por conta da rejeição e solidão. São experiências de Jeremias quando o desprezo tira o gosto da existência, né? E o nosso texto básico fica lá em Jeremias 20, versículo 14. Jeremias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento durante o período do declínio de Judá, né? Data do século 6 e 7 a.C. Ele profetizou em Judá por aproximadamente 40 anos, entre os anos 587 a 627 a.C., tá? Existem questões, né, na história do profeta Jeremias, meus irmãos, que precisam ser muito bem aprendidas a fim de não deixarem em crise, a fim de não nos deixarem em crise e, consequentemente, em depressão. Fazer a vontade de Deus, meus queridos, e ser fiel aos seus ensinos devem ser nossa prioridade em todo o tempo. O grande problema, meus irmãos, é que este compromisso pode levar a pessoa a viver momentos nada fáceis, e eu posso dizer que até bem difíceis, Há uma ideia predominante de que os homens e mulheres que buscam servir a Deus e fazer a sua vontade irão ver tudo dando certo. Né? E também terão a consideração e o respeito das pessoas, né? Muitos pastores, professores, missionários acreditam que eles acreditam que serão aceitos de imediato por serem pregadores, né? Só que infelizmente não é bem isso que acontece, meus irmãos. Não é assim que acontece. Uma das provas está na história que nós vamos estudar hoje, né? Pelo menos parte dela nós veremos, ok? Quem foi Jeremias? Jeremias, popularmente conhecido como o profeta chorão, né? É a forma que nós conhecemos, cujo nome significa o Senhor estabelece, ou, né, o Senhor exalta. Foi levantado como profeta no Reino do Sul, em Judá, e ele profetizou no período que os profetas Ezequiel, Sofonias, Abacuque, né? Quando Deus o chamou para ser profeta, ainda no ventre da sua mãe, como diz lá em Jeremias 1:5, né, que fala que antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, né? Que o Senhor fala lá no livro de Jeremias. Mesmo ele sabendo de tudo isso, mesmo sabedor de tudo isso, ele não aceitou. Observe o que ele diz no verso 6. Observe o que ele diz. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, né? E o que o Senhor responde? O Senhor responde a ele
que lhe daria palavras e que traçaria os planos, né? Daria segurança para ele fazer e a capacitação. Além disso, se comprometeu a estar com Jeremias e a protegê-lo, né? Todo momento. É importante, meus queridos, nós colocarmos que nossa confiança no Senhor deve ser a todo tempo a nossa esperança e a nossa certeza dele estar conosco. O Senhor também concedeu a Jeremias outros recursos necessários para resistir aos ataques dos inimigos. Observe o que fala lá no versículo 18 e no versículo 19, né? Vamos ver, versículo 18 e 19. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de fogo e um muro de bronze contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, né? O que acontece nesse contexto? Deus está prevenindo Jeremias, né? E capacitando ele, dando a plena certeza da sua presença, né? E lhe dará forças para encarar todas as dificuldades. O Senhor estaria com ele ali, dando força e suporte. Então Jeremias aceitou o desafio, né? E começou a pregar ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. E ele expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás dos ídolos, né? Por terem se desviado. E Jeremias pregava contra isso, ensinando o povo, né? Imagine como ficou a cabeça do profeta vendo as pessoas que fazem parte da nação, né? As pessoas da cidade e até as pessoas da sua própria família, né? Seus irmãos se levantando contra ele, a ponto de quererem a ponto de quererem destruir, acabar com a sua vida, né? Imagine. A pregação da palavra, meus irmãos, da palavra de Deus, muitas vezes pode ser capaz de afetar negativamente nossa capacidade, sabe? Nós vemos que a mensagem corajosa de Jeremias irritou muita gente que não queria que seus pecados fossem expostos e condenados. Eles não queriam, né? O tom da autoridade é ofensivo às pessoas rebeldes. E essas, se sentindo geralmente ofendidas, elas recorrem a medidas, né? Para calar o pregador, para calar o mensageiro. Era isso que estava acontecendo com Jeremias. Jeremias sofreu muito, meus irmãos. Sofreu muito com isso, né? E a coisa piorou mais um pouquinho quando o Senhor revelou para ele, né, que várias pessoas de sua família também queriam intentar contra a sua vida. Né? Isso foi um momento muito forte e triste para Jeremias. Jeremias chegou ao ponto de sentir-se muito solitário por causa da rejeição que passou. Olha o que o texto diz, né? Todos me abandonaram, todos me amaldiçoaram, né? E ele reclamou, afirmou que tinha feito, ele não tinha feito nada para isso, lá no capítulo 15, 10 e 11, né? A solidão para Jeremias, meus irmãos, foi algo terrível. Foi bem duro para ele ser excluído, ser afastado, né? Por conta de pregar a palavra. Ninguém queria chegar perto dele, ninguém queria se associar a ele, né? E ainda veio mais um agravante.